para o Pai. Mas hoje eu quero falar sobre isso. É muito interessante, irmãos, que eu estava meditando nesse texto. Quando você lê o capítulo 11 de Hebreus, é chamado o capítulo do estilo da fé. Olhem bem para vocês entenderem. Ali, as pessoas tinham um estilo de viver. A congregação tinha alguns que estavam fracassando, tinha alguns que estavam desistindo, e o escritor aos Hebreus estava falando que tinha história de homens e mulheres. Essa fé aqui já é uma fé histórica. Ele está mostrando o tanto de pessoas que conseguiram ter um estilo de vida pela fé. Isso é muito importante, porque estilo de vida pela fé, cada pessoa tem um estilo. Cada pessoa tem um estilo. O malandro tem um estilo, o bebedor de cachaça tem um estilo, a prostituta tem um estilo. Vocês entenderam? O ateu tem um estilo e o crente também tem um estilo. Só que o nosso estilo é o da fé. Ele vai dizer, olha como é o estilo da fé. Pelo estilo da fé, olha a diferença. Ele diz assim, Moisés, por exemplo, deixou de ser chamado filho da filha de Faraó. Olha o estilo da fé. Ele diz assim, eu não quero ser chamado de filho da rainha. Eu quero ser chamado de filho de Deus. Isso é um estilo. Tem pessoas nesse mundo hoje que querem ter o estilo do mundo, mas não querem ter o estilo da fé. Você quer outro exemplo? Abraão, ele mudava de lugar para lugar porque a Bíblia diz que ele aguardava uma pátria melhor. Ou seja, ele não queria terra aqui na terra. Esse era o estilo dele. E aí você vai ver, olha o Abel e o Caim. Um vai dar oferta, olha o estilo de Abel, com o coração limpo. Mas o coração de Caim não prestava. Era um estilo de falsidade, de mentira. E Deus não aceitou a oferta de Caim. Olha o estilo da mãe Joquebede. Ela escondeu Moisés, correndo risco de vida, até quando pôde. Quando não pôde, aí pronto. Veja que nós estamos falando do estilo. Só que nós temos aqui um problema. Esse capítulo, se vocês analisarem, ele vai citando mais homens. Homens, 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 homens. Porque dentro do judaísmo, a mulher, para alguns, eles acreditavam que a mulher nem alma elas possuíam. A mulher, se você pegar 4, me parece que o 27 de João, vê aí na tela, irmão, ele vai mostrar isso, como era que as mulheres eram tratadas. Olha aí. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam de que ele estivesse falando com uma mulher. Olha aí. Porque ninguém, era impossível um homem conversar, e principalmente com uma mulher dessa, que a vida era comprometida, era uma vida devassa, era uma vida marcada por casamentos complicados. Como é que Jesus vai dar atenção para uma mulher dessa? Jesus quebra todo o protocolo. Primeiro, ele está ao meio-dia, sozinho na beira de um poço com a mulher. Se naquele tempo tivesse WhatsApp e alguém filmasse, botava na internet, esse Jesus não vale? Está conversando com a vagabunda, sozinha num poço. Porque está aí a Bíblia, irmão. Não era? Porque sozinha. Se naquela época um homem já conversar com a mulher já era perigoso, agora imagine conversar com uma mulher dessa. Quantos maridos ela tinha? Sim, que aí Jesus ainda diz, e agora esse outro não é teu. Vocês entenderam? Veja o 29 aí, irmãos. Então, não era comum, o verso 29. Aí, olha, observem que ela diz, vinde ver de um homem que disse tudo quanto eu tenho feito. Veja que ela entendeu que Jesus era o Filho de Deus. Então, a primeira coisa que nós podemos analisar é que o escritor aos Hebreus, se você pegar do versículo 1, ele vai fazer a definição de fé, que é um alicerce, aonde os crentes sinceros colocavam o estilo de vida, mas aí ele vai começar a mostrar só homens. Ele começa a falar homens, ele começa com Abel. Aí ele vem, só falando de homens. Mas nessa galeria dos heróis da fé, nós vamos ter algumas mulheres. Vamos citar pelo menos o nome de 3 nessa biografia da fé. Qual é a primeira aí?
Sara, depois Raabe e depois Joquebede. Veja bem, ouçam bem, três mulheres, mais na frente ele vai falar de mulheres que viram os santos. Mas ouçam bem, três mulheres, e cada uma vivendo em contexto diferente, sendo que uma tinha uma vida social e moral totalmente comprometedora. Como era o nome dela? Raabe. Mas aí vem o mais importante. O que o escritor aos Hebreus quer mostrar para nós? Ele não coloca só homens. Eu acho lindo isso aqui, mães, escutem essa. Eu acho lindo esse texto, por quê? Porque o estigma que a mulher carregava, o menosprezo que a mulher carregava, isso não trouxe para Sara, nem para a própria Joquebede, o impedimento delas serem usadas por Deus. Isso aqui é lindo. O contexto em que Raabe vivia, a vida social comprometedora dela, não impediu dela viver a verdadeira fé no Deus Todo-Poderoso. Qualquer mãe aqui pode ser um instrumento poderoso de Deus, desde que aceite o estilo de viver pela fé. Uma mãe que ora, uma mãe que se consagra, uma mãe que jejua, uma mãe que coloca a casa em ordem e vive pela fé, ela pode se tornar um instrumento poderoso. Porque não basta apenas você ser mãe. Tem mãe que ela é uma boa mãe, mas é péssima na fé. Ela não ora, não consagra a casa dela, não tem sabedoria de Deus, não edifica a família. Às vezes ela pode até criar o filho muito bem neste mundo, para a universidade, para o mercado de trabalho, para a vida social, mas ela está criando o filho dela para o inferno, porque ela não cria para a fé, para Deus. A Bíblia diz que quando Ana foi fazer o voto dela, está lá em 1 Samuel 1 e no capítulo 2, quando ela foi fazer o voto dela não foi egoísta. Ela disse, eu quero um filho, mas ela não queria filho para ela. Se tu me deres um filho, olha como é que pode, como é que uma mãe, ela vai pedir um filho, se a concorrente dela, como era o nome da concorrente dela? A Penina, se ela se orgulhava de ter filhos na casa, e como é que Ana vai orar pedindo um filho para ela dar para o Senhor? Ela tinha que pedir era para o filho ficar dentro de casa. Mas Mateus 6,33 diz, buscar em primeiro lugar o reino. Ela não buscou filho para ela. Ela buscou, irmão Raimundinho, filho para a obra de Deus. Se tu me deres um menino, lá tudo estava bagunçado, os filhos de Eli não prestavam. Ela se preocupou com a obra de Deus. Se tu me deres um filho, eu vou te dedicar para a tua obra. Está vendo aqui o que é uma mãe de fé? É assim, então tem mãe que ela é cuidadosa, é jeitosa, bota na escola, ela escolhe a melhor escola para a filha. Eu me lembro quando eu estava fazendo um curso, aí caiu uma matéria sobre essa questão social, políticas sociais. E aí teve um autor que escreveu sobre a questão dos pobres e dos ricos. E ele falava de como é o filho do rico. Aí ele dizia que o rico, quando o meninozinho nasce, ele já coloca logo na melhor escola de inglês, na escola de balé, né, natação, judô. Ele vai empurrando um monte de atividades. Aí ele diz assim, mas essa criança, ela não sabe o que é natureza, ela não sabe o que é brincar, ela não sabe o que é viver. Ela está sendo programada pela elite só para dizer que é de uma sociedade elevada. Aí as mulheres que são ricas, quando elas estão conversando mais as outras colegas, aí elas dizem, eu tenho que passar lá no balé para pegar meu filho, não é assim? As outras, aí a outra também, eu também tenho que passar porque ele está lá na academia não sei de que, aprendendo judô, é só assim. Agora a mãe crente, ela diz, eu tenho que passar lá na igreja para pegar meu filho que eu deixei na escola dominical.
É assim ou não é? Eu tenho que buscar também meu menino, que ele foi para o evangelismo, mas o pastor. É assim que empurra menino para o céu. Às vezes tu empurra para o balé, para o inglês, não é nada de errado não, para o balé, para o inglês, tu pode empurrar. Mas se tu não empurrar teu filho para o céu, não vai prestar para nada. Porque Jesus disse de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, meu Deus, e perder o quê? A sua alma. A Ana, meus irmãos, quando o menino, ela desmamou o menino, o que foi que ela fez com o menino? Levou e entregou, está aqui Samuel, por este menino orava eu, e o Senhor me deu, o Senhor ouviu a minha petição, pega para a obra de Deus. Quem glorifica? Cadê as mães santas, as mães crentes? Oh, irmão, mas é bom, a mãe está fazendo a papa para o menino, né, assim, porque antigamente não, hoje tem tudo que é todo atualizado, mas antigamente era assim. A mãe pegava, fazia a cremogema, fazia a papa, botava o dedão, ainda faz isso. Não, mas talvez a tua bota é com a colherzinha, com o negócio. Aí eu já era com o dedão, botando no dentro, na boca do menino, o menino botando fora, e ela pegava de novo e empurrava para dentro. Não é assim? Hoje não, meus irmãos. Era desse jeito, a irmã me contou, falando, eu vi esse Osiel, uma irmã dizendo para mim. Aí a irmã Raimunda saía, ia para a roça, e aí cavava no chão 3 buracos, enfiava um pau, e pegava uma fralda, enrolava, e deixava ele o dia todo naquele buraco. E aí eu digo que nem aquele hino, olha eu aqui, não é assim? Hoje tem mãe que é um negócio, até pai, tem pai, irmão, que não deixa o menino ser macho. Se teu filho é homem, meu irmão, deixa o menino ser macho. Ele fica com o negócio, meu menino não pode ver um calango, o menino não pode ver um calango que o pai vai proteger, deixa o calango morder ele. Ele tem que aprender a tirar o calango, não é assim? Ai pai, isso aqui é um calango, me mordeu, aí o pai quem vem? Deixa eu ver, meu filho, passa a mão. Não, deixa teu filho ser macho. Deixa a tua filha também. A mãe vai lavar a roupa, hoje tem muitas irmãs que não lavam, porque tem mas tem a máquina, está tudo atualizado, mas chama ela para ver. Minha filha, olha, era assim, a mamãe, ela fazia era desse jeito, assim, assim, assim. Mas é desse jeito, ensinando. A mãe tem que ensinar, irmãos. E aqui, por que eu estou falando isso aqui hoje? Porque, coloca aí, 1 Samuel 3, o último versículo de Samuel 3. 1 Samuel. Olha o que esse homem, olha aqui, ó. Coloca o 19. Aqui, ó, irmãos. Olha isso aqui. Leiam vocês. Olha o que essa mãe fez. Olha o que essa mãe fez. E olha o que aconteceu com esse menino. Vamos lá. E crescia Samuel. E o quê? E o que mais? Irmãos, se os filhos de Eli não prestaram, a mãe dedicou o filho dela na casa de Eli. E esse homem se tornou um homem em Israel. Ele foi o quê? O que Samuel foi em Israel? 3 coisas: profeta, juiz, e sacerdote. E olha o que uma mãe deixa para... É isso aqui que é bonito no filho. O bonito não é teu filho ganhar dinheiro, porque às vezes ele pode ganhar dinheiro e ser bandido. O teu filho bonito não é só teu filho ser formado. Às vezes ele pode ser formado e é desumano, não respeita, não trata bem ninguém. É melhor uma pessoa não formada, com toda a educação e requinte, do que uma pessoa formada e antipática e antipático. Olha aí, que coisa linda, o menino crescia. Isso aqui e o Senhor era com crescimento físico, mas o Senhor era com ele crescimento espiritual. E crescimento em caráter, nenhuma palavra. Pronto, hoje tem filho que não tem caráter de nada. No judaísmo, se o filho fosse preguiçoso, era a maior vergonha para um pai. E se fosse beberrão no tempo da lei, tinha que morrer. Hoje está bom. Hoje está bom. Naquela época era assim. E aí, esse homem se tornou